Purnamidam Purnamudacate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Tá tudo certo, 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 tá tudo certo. Arribou! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, quer dizer, não é uma live, é uma gravação, mas um encontro do Equilibrar 108, no nosso querido quadro Vivendo o Propósito. A gente está aqui com a Lila Van, que é terapeuta de yoga terapeuta, mestre de yoga, de reiki e professora de educação física. E por que a gente começou, né, com esse mantra, tá tudo certo, tá tudo certo? Porque na nossa live que a gente fez na quinta-feira passada, a gente teve uma série de instabilidades na conexão. Então, uma hora conectava, outra hora não conectava, ficou falhando o tempo todo. Então, a gente decidiu gravar aqui, mas tá tudo certo, tá sempre tudo certo. Então, assim, tenho certeza que esse encontro aqui vai ser muito especial. É sempre os encontros, apesar de serem, né, as mesmas perguntas, são sempre diferentes e tá sempre tudo certo, independente das situações que aconteçam, sempre tem um aprendizado, sempre tem um olhar, assim, pra gente ver o copo mais cheio, né? Então, seja muito bem-vinda, Lila Van, aqui de novo. Gratidão pelo convite, já estou me sentindo da casa, né? Com certeza. Tá tudo certo, dá ruim, mas a gente ajeita, então estou íntima na casa já. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite. É muito bom estar aqui com vocês do Equilibrar 108, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo belíssimo, o conteúdo do Equilibrar 108 está incrível, eu já recomendei para várias pessoas, já tem vários alunos meus seguindo. Ai, que maravilhoso. E assim, está muito alto astral, uma maneira de compartilhar conhecimento de forma leve. Eu amo o trabalho de vocês, sou fã de vocês. Eu que sou fã, nossa, eu que sou fã de você aqui, essa inspiração, essa leveza, esse tá tudo certo, né? Eu acho que você traz, assim, marcado em você que tá sempre tudo certo. E você assim, mostra isso no seu relacionar, em tudo que você faz. E eu sou muito grata, eu falo por mim e pela minha irmã, né, pela Daniele, que é Prema Duane. Eu agradeço muito a você por você ter aceito o convite e também não só aceito o convite, né? Querer compartilhar aqui a sua trajetória, compartilhar o seu despertar, o que faz sentido, o que dá sentido para a sua vida, para que as pessoas possam, não só os seus alunos, mas as outras pessoas também ouvirem a sua história e se inspirarem assim com essa garra dessa mulher guerreira que você é. Então, assim, reverência, te agradeço por essa oportunidade, de verdade. Tá bom, então assim, muito obrigada. Eu vou ter que falar de mim, assim, eu não estou muito acostumada a falar de mim. Eu estou acostumada a ouvir os outros falarem de si, né? Como professora de educação física, como personal trainer, como terapeuta, como professora de yoga. Então, eu só escuto e busco, assim, levar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Então, é muito estranho falar de mim, né? Mas vamos lá. A Lila Van, ela existe há apenas 2 anos. Né? Antes, ela tinha o apelido de Lilá no universo do yoga e antes ela era Luciene, né? Então, assim como a gente vai trocando de corpo conforme o tempo vai passando, né? Corpo de bebê, criança, adolescente, adulto, até ficar velhinho e fazer a passagem, assim como a gente troca de roupa, e a gente troca de personagens na vida também, em cada fase da nossa vida, né? Então, hoje eu estou Lila Van, mas eu já estive Lilá e eu já estive Luciene. E o que essas 3 personagens assim têm em comum? Muita alegria, muita vontade de viver, muita vontade de compartilhar, muita vontade de criar, de estar com as pessoas e de iniciar projetos. E é isso, assim, bem o que eu sinto, né? Muita vontade de estar sempre aprendendo, de estar em contato sempre com os jovens, porque
os jovens, eles nos trazem o conhecimento de uma outra forma, né? E quando a gente junta esse conhecimento que a gente tem com o conhecimento de um jovem, fica tudo muito mais leve. Eu me sinto muito jovem, o meu público é um público jovem. É engraçado isso, sabe? Porque assim, meu público é um público jovem. Tem pessoas mais velhas também, mas da minha idade, mas eu tenho um público muito jovem. E, enfim, eu sou aquela pessoa que topa tudo, que dá sempre tudo certo. E desde criança eu sempre fui assim, né? Então, eu sempre fui atleta. Meu pai era atleta, meu pai foi remador do Vasco, jogou vôlei pelo Vasco, minha mãe jogou vôlei pelo Flamengo. E eu cresci dentro de uma família, de um lar muito disciplinado, devido a essas questões do esporte, né? Então, essa coisa de acordar cedo e ter hora para tudo, para mim é o natural, né? Se não for assim, para mim é incômodo, né? Sim. Então, sempre foi muito fácil. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre competi, sempre fui atleta, nadei pelo Flamengo, joguei vôlei pelo Flamengo. Depois, quando eu fiz a faculdade de Educação Física, eu competia pela faculdade. Eu fazia atletismo pela faculdade, natação, basquete, handebol, eu participava de todos os esportes. Nossa! E aí comecei a participar de corrida de rua como atleta profissional. Depois fui para o triatlon, aí tinha patrocínio da Blumen, competia profissional, fiz 2 Ironmans. Uau. Me qualifiquei para ir para o Ironman da Havaí, só não pude ir porque eu estava grávida, e aí não fui, tive que ficar. E aí depois que a minha filha nasceu, eu voltei a treinar, mas aí conheci a corrida de aventura, me apaixonei pela corrida de aventura. Legal. Não sei se você conhece corrida de aventura, não, conhece? Não conheço, já quero aqui. É aquela que tem rapel, canoagem, rafting, mountain bike, trekking. Você passa 7 dias dentro do mato, non-stop, às vezes nem dorme. E aí eu era atleta profissional também, de corrida de aventura. E aí eu me lesionei, né? Também depois dessas macaquices todas de excessos no esporte. E aí um dia eu dando aula na academia, eu fui fazer um afundo com as anilhas nas costas e não voltei mais. De tanta dor, os alunos tiraram a barra para mim. Eu fui para o hospital. Bom, enfim. E dali eu fiquei 1 mês e meio paralítica, porque eu descobri que eu tinha 6 hérnias de disco, produção na cervical, na dorsal, enfim, toda estourada, né? E aí os médicos falaram para eu não operar, que eu ia conseguir me recuperar por ser uma atleta, ter saúde, um corpo forte, né? Bastava eu fazer reiki, que eu já era reikiana, osteopatia, acupuntura, enfim, recorrer para essas terapias. E aí eu fui assim que eu fiz e eles me disseram, ó, você nunca mais vai poder competir. Você nunca mais vai poder fazer esses esportes porque você está toda lesionada, né? Então você agora vai ter que ser um ser humano normal. Você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, surfar nem pensar, porque uma queda a sua coluna pode travar. Aí eu dei minhas 2 pranchas, porque eu surfava de pranchinha e bodyboard, aí dei as pranchas. Remar também nunca mais, porque você não pode ficar sentada, senão comprime as suas vértebras. Aí eu dei meu caiaque. Escalar, fazer mountain bike também, nunca mais. Aí eu dei, eu sei que eu dei todos os meus equipamentos, todos. E assim, entrei numa depressão profunda, porque assim, da noite pro dia... Tudo que fazia sentido para você, né? Tudo. Assim, tudo que era a minha vida, sabe? Eu fiquei sem chão, né? O esporte, enfim... E não podia dar aula na academia, porque eu não estava conseguindo andar, e aí fiquei numa situação financeira ruim, porque eu, profissional de educação física, né? Você não dá aula, não ganha, enfim. Foi um momento bem difícil da minha vida, mas eu me recuperei, fui voltando aos pouquinhos, e aí voltei para a academia para dar aula, e falei assim... Aí eu era Luciene até aí, tá? Já era mestre... E aí eu já era professora de reiki, enfim, já tinha conhecido reiki. E aí eu falei, vou fazer aquele negócio chato chamado yoga, que as pessoas ficam sentadinhas fazendo um gesto assim, de olhinho fechado, não posso fazer mais nada, vou lá. E aí entrei na sala de aula da academia para praticar yoga com uma professora que sempre tinha me convidado, eu sempre falava, depois eu vou, e eu nunca ia, porque eu achava chato, né? E aí eu fui, quando eu entrei na sala, ela deu uma aula de yoga, assim, daquelas bem cabeludas, sabe? Daqueles asanas de contorcionismo, cabeça para baixo, bem difícil
E aí eu não conseguia fazer nada, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito irada, porque eu ainda tinha aquela coisa do atleta, né, de competir, de querer mostrar que faz tudo. Eu saí da aula bolada, pensando assim, como é que aquelas magrelas, aqueles magrelos fazem tudo, e eu sou atleta, toda fortuna, não faço nada. Enfim, aí eu comecei a treinar todas as posturas, né? Aquela coisa do atleta tem isso, né? De se superar. Sim. E aí comecei a fazer todas as aulas de yoga por um mês. Eu estava dominando todas as posturas. E aí o que aconteceu? Foi um processo de desconstrução minha. Eu botei a Luciene abaixo e aí a Milá começou a aparecer, né? Olha. Porque aí o meu ego foi destruído. Enfim, eu fui me lapidando, as posturas que eu não conseguia fazer, porque eu tinha resistência, né, devido a muito músculo na época, né, e também resistências emocionais, egóicas, né, Olha, e aí foi tudo sendo destruído. E aí essa professora chegou para mim e falou: por que você não faz um curso de yoga? Você está dominando as posturas, você é professora de educação física, você já pode até começar a dar aula. E aí eu falei: ah, legal, mas eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu trabalhava como terapeuta num espaço, em Vargem Grande, como terapeuta de reiki. Legal. E aí a dona do espaço falou assim: vamos fazer um curso de yoga? Eu quero botar yoga aqui no espaço. Eu queria fazer para conhecer mais. Eu falei: nossa, eu adoraria, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. E aí ela falou: vamos fazer uma troca. Eu vou abrir 2 turmas para você dar aula de alongamento aqui. Em vez de eu te pagar o salário como professora, eu pago o teu curso. Fechou? Eu fechei. E aí, assim, né, Krishna foi mudando a minha vida, né? Primeiro ele me paralisou. Aí, devido à minha paralisação, eu fui conhecer o yoga. E aí entrei no curso de formação. Assim que eu entrei no curso de formação, logo no começo, eu fui liberada já para dar aula. Eu já comecei a trabalhar por causa da base da educação física, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí lá no yoga eu recebi o apelido de Lilá, enfim. E aí comecei a participar de retiros, organizar retiros, tudo do universo do yoga, mas, assim, eu não conhecia nada de Bhakti Yoga, né? Nada. Então eu conhecia de Hatha Yoga, de Yoga Integral, mas Bhakti Yoga eu não conhecia nada. E fui para um retiro no Goura Mandir, que é uma pousada que tem acima do Ashram Vrajabhumi. Sim. E aí, no intervalo do retiro, eu resolvi sair para fazer uma caminhada, porque lá é lindo, né? E aí, entrei no Vrajabhumi e vi aquele lago lindo, maravilhoso, que é lindo, aquele salão chakra dentro do lago. Eu, uau, que lugar é esse? E não tinha uma pessoa ali, parecia um paraíso, assim, abandonado. Eu comecei a descer, aí vi o templo, né? Que é lindo o templo lá do Vrajabhumi. E aí eu entrei, vi que tinha fotos de uma pessoa na entrada, mas eu não conhecia nada. Quando eu entrei, tinha a Murti de Srila Prabhupada, né? Mas na época eu não sabia nem quem era Srila Prabhupada. E eu falei: nossa, é uma estátua? É um homem? É o quê? Real, né? Porque é muito forte aquele olhar, né? Muito. E aí não tinha ninguém no templo. E eu, de repente, eu comecei a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um transbordamento, assim, tipo, me sentindo em casa, sabe? Eu voltei para casa. E eu entrei em um estado de êxtase muito grande. Aí nisso entrou uma devota para limpar o templo, que era da Modara na época. Ela tinha acabado de chegar lá. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta para ela. Ela respondeu todas as minhas perguntas. E aí eu saí para aquele lugar lá dentro do meu coração. Fui embora. Não contei para ninguém e decidi que a próxima vez que eu fosse dar um curso de reiki, eu ia dar esse curso lá. E aí liguei para lá, agendei para dar um curso de reiki. Fui com os meus alunos, fui dar um curso de Karuna Reiki. Cheguei lá, a gente se acomodou, fomos passear, e aí veio andando na nossa direção um monge, carequinha, de roupinha laranja, todo fofinho, todo risonho, e nos convidou para ir para o templo, assistir a palestra, que ia ter dança, mantra, e eu fui com os meus alunos. Chegamos lá, sentamos, a aula começou, era esse monge que ia dar aula, e eu não prestei atenção em nada na aula, porque a voz do monge e era muito familiar. E eu não me lembrava de onde eu conhecia aquela voz, mas era algo assim, que a minha alma não conseguia prestar atenção em mais nada, a não ser naquela voz.
E aí eu comecei a fazer os links. Eu falei, nossa, a voz igual do tio Durval, marido da tia Hilda. Não, mas não é o tio Durval. Aí eu me lembrei do meu primo, que eu não via desde os meus 13 anos de idade, que a minha família falou que ele tinha ficado louco, raspado a cabeça, que andava com os panos pendurados, vendendo incenso no meio da rua e tinha entrado numa seita. O Claudinho. Aí eu falei, gente, é o Claudinho, que eu não vejo desde os meus 13 anos. Mas ele não é louco, isso aqui não é uma seita, né? Aí eu falei assim, como assim? Aí eu não prestava atenção em mais nada na palestra. E eu fiquei na dúvida se era ou se não era, porque o meu primo tinha cabelo comprido, era magrinho, né, surfava. Eu morava no Leblon, ele morava ali na Zona Sul também, no Aterro, no Flamengo. Então, assim, era uma outra história, né? E, de repente, eu já com 50 anos de idade, ver uma pessoa que eu não via desde os 13 anos de idade, né? Assim, tão diferente, eu fiquei na dúvida, mas a voz me era familiar. Quando acabou a palestra, eu fui lá falar com ele, né? Fiquei com receio de pagar mico, mas eu tinha que perguntar, né? Eu falei, monge, Suane, quero fazer uma pergunta para o senhor. E aí eu vendo aquelas pessoas reverenciar ele, botando a cabeça no chão. Eu, gente, se não for, eu vou passar uma vergonha aqui. O senhor é o Claudinho? Aí ele, aham. E aí a galera toda no Vrajabu, meus alunos, todo mundo olhando, essa mulher louca, como assim ela chamando o Suane de Claudinho? Aí ele falou, sou. Eu falei, você é filho da tia Hilda e do tio Durval? Ele, sou. Eu falei, você não se lembra de mim? Aí ele olhou bem pra mim e falou, minha prima do Leblon, a Luciene! Aí foi muito legal, ele me deu um abraço, a gente tirou foto, eu tenho essa foto guardada até hoje, assim, eu quero ver. Foi um marco na minha vida, né? Então, assim, e não era para ele estar lá no Vrajabume nesse dia. Olha. Ele ia dar uma palestra em Penedo. Então, ele passou no Vrajabume só para pegar uma roupa, porque ele ainda residia lá, para ir para Penedo. Olha os arranjos de Krishna. Tanto que ele acabou a palestra, ele falou, eu estou indo embora. Isso foi arranjo de Krishna para a gente se encontrar. A gente vai se falar depois. Enfim, aí a gente começou a se falar. E aí foi uma loucura para mim, porque como assim o meu primo monge? Aí eu descobri que o meu primo de louco, né, não tinha nada, era autor de vários livros, é autor de vários livros, é um grande escritor, vários CDs gravados, uma infinidade de discípulos, assim, uma pessoa com vários trabalhos, vários projetos, né? E eu descobri que todo mundo no universo do yoga conhecia ele, menos eu, né? Olha só. Muito louco isso. E aí eu tive que fazer todo um processo de desconstrução até no meu lidar com ele. Porque eu não podia mais abraçar, não podia, tive que desconstruir essa relação. Então foi mais um processo, né, que Krishna me colocou para passar e foi muito legal. Nesse diamante. E aí, depois que eu reencontrei meu primo, aí eu fui para a Índia, voltei, enfim, tudo mais, eu fui para o Vrajabume algumas vezes. Sim. E tinha o apelido de Lilá, e aí ganhei de presente dele, né, a célula lapidar, que eu inaugurei. Vai fazer 6 anos, fez 6 anos agora a célula lapidar que eu tenho. No Recreio. Ela começou em Vargem Grande, na época eu morava lá, depois eu vim para o Recreio, ela veio. E desde que eu inaugurei a célula lapidar, ela nunca parou. Não. Foi em março de 2016, então são 6 ou 7? Não, são 5 anos. 5 anos. Então fez 5 anos. 5 anos. Nunca deixou de ter nenhum dia de aula, sempre teve. Né? Muito legal. Aí a gente começou estudando, trazendo o sagrado para o cotidiano, depois bondade como estilo de vida, e agora a gente está estudando a Bhagavad Gita. Bom, e aí eu fui me aprofundando em Bhakti Yoga, recebi minha primeira iniciação em 2000 e a gente está em 2021, né? 2019. Recebi a primeira iniciação em 2019 e recebi minha segunda iniciação em 2020 junto com você e com a sua irmã sentadinhas do meu lado, foi muito legal. E é isso. E aí a Lila Van deixou de ser Lila e deixou de ser Luciene, hoje a Lila Van está aqui com você e faz essas coisas todas, não parei de fazer nada, continuo sendo a mesma pessoa. Maravilhosa, Lila Van, maravilhosa. Estou aqui, assim,
esse encontro, né? Como que Krishna vai fazendo aqui os arranjos dele, e para você como atleta, né? Para te parar e falar assim, oh, vamos olhar para outra coisa, tinha que te paralisar, pensa bem. Só isso mesmo para você olhar para outro caminho, né? E eu tô me perguntando aqui, em que momento eu entendi que em que momento houve esse despertar, assim, o despertar para Bhakti Yoga, então, vamos colocar dessa forma, para essa Bhakti Yoga, né, para quem não sabe, significa o yoga devocional, é o estágio mais avançado do yoga, né? O propósito do yoga, ter essa relação mais íntima com o divino. Então, em que momento, dentro da sua prática de yoga, o seu coração deu aquela mexida? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Porque Sri Aurobindo, que é o mestre do yoga integral, ele diz que a vida toda é yoga, né? Que a gente tem que estar em estado de união, porque yoga significa união o tempo todo em tudo que a gente fizer. E hoje, olhando para toda a minha vida, eu vejo que eu sempre pratiquei yoga, eu sempre pratiquei Bhakti Yoga, porque eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu sempre fiz parte do grupo de jovens na Igreja Católica, que eu venho de uma família de Igreja Católica. Depois eu saí do catolicismo, eu fui para o espiritismo, e aí eu fazia parte de todos os grupos, de todas as linhas de frente de trabalho. Depois eu fui para o budismo, eu também fazia parte. Depois eu conheci o hinduísmo. Eu sempre fui muito espiritualizada. E interessante, assim, porque eu sempre concebi Deus como uma pessoa, sempre percebia Deus em tudo e em todos, mas eu não entendia, eu não tinha as explicações, né? Eu não tinha a parte teórica, eu tinha a parte prática, né? Tanto que quando eu reencontrei meu primo, que é meu mestre espiritual hoje, Maharaj Garuda Swami, e quando ele me deu a célula lapidar, eu tinha acabado de conhecer tudo. E eu falei para ele assim, mas como você quer que eu seja facilitadora de uma célula lapidar se eu nunca li a Bhagavad Gita, eu não sei nada? Ele falou, não, mas eu vejo que você já vive isso. E eu preciso de pessoas que vivam, né? Então, assim, essa frase ficou muito marcada em mim, sabe? Aí eu falei, então tá, né? Então agora eu vou ter que ler tudo, estudar tudo. Ele falou, você já vive isso. Então, já é natural seu. Então, eu sempre fui Bhakti, mas eu não sabia que eu era. Né? Eu precisei entrar no Vrajabhumi, precisei olhar aquele altar lá com as deidades, entender tudo, entender o que é uma sucessão discipular, de onde vem a fonte de tudo, porque isso tudo eu não sabia. Mas de alguma maneira eu sabia, porque eu vivia, eu vivo assim. Né? Então, esse meu despertar, ele na verdade, eu vejo assim que não foi nem um despertar, foi uma conclusão de algo que eu já vivia e que eu não tinha concluído, sabe? Assim, Sim. É assim que eu sinto a minha vida quando eu começo a me aprofundar em todos esses processos. Eu vejo, eu só não tinha a parte teórica, não sabia a fonte, mas eu sempre senti isso aqui dentro, né? E é interessante porque Krishna diz, né? Que quando você realmente se entrega para ele, que é Ishvara Pranidhana, ele vai revelar todo o conhecimento dentro do seu coração. E eu sempre senti isso muito forte. E uma outra coisa que eu sempre vivi desde criança até os dias de hoje, minha mãe diz que eu não mudei nada, né? Outro dia minha mãe pegou uma foto minha quando eu tinha 9 anos e atrás da foto eu escrevi assim, ser Luciene é gostar de natureza, gostar disso. E é exatamente tudo que eu sou hoje, né? E a minha mãe sempre lê isso para mim e fala, você não mudou nada, você é a mesma pessoa, você vive do mesmo jeito, né? Eu sempre fui a ovelha negra da família, sabe? Tipo aquela que tá tudo certo sempre, né? Certo, sempre. E aí eu percebo, né, que na verdade Krishna revela todo o conhecimento dentro do nosso coração e eu nunca duvidei de Deus, eu nunca tive medo de nada, eu nunca fiquei infeliz, triste por nada, sabe? Eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu faço, que eu fiz, né? E sem esperar nunca nada em troca, isso é algo que faz parte da minha natureza. E aí hoje estudando tudo isso, né? Aí eu vejo assim, uau, então realmente quando o Maharaj, né, teve esse olhar para cima de mim, ele teve razão, porque eu vivo isso, para mim é natural, então eu não consigo ver como um despertar, né? Na verdade, acho que a palavra não é conclusão, eu vejo como eu reconhecer,
que isso estava em mim. Sim. Nossa, perfeito. Quando você estava falando, Lilavan, me lembrou muito uma das perguntas que são feitas na Lila do Lago da Morte, né? Que inclusive tem aqui no canal, que o Lago pergunta assim: um sábio de mente equânime, né? Um verdadeiro yogi, ele é reconhecido pela sua família, ele é reconhecido pelas suas palavras, pelo que ele é reconhecido, né? E a resposta é que ele é reconhecido pela sua conduta. Então, isso que você falou, né, assim, é pelo seu intelecto? Não, porque, assim, naquele momento, você não tinha o conhecimento para falar assim, não, eu ajo com base nesses princípios. Você não sabia que os princípios tinham esses nomes. Mas a sua conduta era condizente com uma pessoa em Sattva-guna, né, que é a pessoa no modo da bondade. E Maharaj sempre fala isso também, né? Essa evolução espiritual da pessoa, quando a pessoa ela já está ali, bem lapidada, só falta a conexão. Quando ela se conectar, ela vai estar, tipo assim, bem avançada, né? E foi o seu caso. Muito, muito lindo, assim. Bem não, mas eu não sou avançada, não. Eu sou neófita ainda, tem muito ainda. Muita coisa para aprender com todos vocês. Muita coisa, não. Para. Então, eu queria saber também, Lilavan, que é muito comum que as pessoas, né, quando se voltam para as questões espirituais e quando elas querem largar tudo e buscar um estilo de vida mais simples, né, mais na bondade, é comum que quando esse despertar acontece, que elas passem a desejar esse estilo de vida simples. E às vezes essa pessoa ela acaba sofrendo alguns preconceitos da família, passando por alguns desafios, né? Por exemplo, você comentou do Claudinho, de Maharaj Chandramukha, né? Que a família via ele como um louco, que tinha ido para uma seita, né? Como que foi, assim, para você fazer essa transição para viver de yoga e viver essa espiritualidade? Você passou por algum desafio? Você poderia falar um pouco disso pra gente? Sim, isso também, essa pergunta também acho ela muito boa, porque o que eu falo muito para os meus alunos que fazem curso de formação comigo, tanto em yoga como reiki, não existe viver de yoga, não existe viver de reiki, não existe viver de educação física, não existe viver de medicina. A pessoa que pensa dessa maneira é uma pessoa muito materialista, porque ela quer cumprir uma profissão pensando no que vai ganhar. Então, eu vivo de medicina, né? Então, isso também foi algo que, assim, eu nunca pensei dessa maneira. Mesmo antes de estar no Bhakti, né? Eu sempre realizei minhas atividades porque eu gosto do que eu faço, porque eu gosto de servir, porque eu gosto de ajudar, porque eu gosto de ver as pessoas ficarem bem. Eu nunca pensei em dinheiro, nunca na minha vida. Nunca, sabe? Eu sempre fiz por querer fazer. Aliás, eu passei por vários perrengues por ser assim. Sim. Da minha família, dos meus amigos, colegas de trabalho, né? Por exemplo, uma vez na academia, o funcionário da limpeza faltou, e aí os colchonetes onde as pessoas faziam ginástica localizada, estava tudo sujo, né? Ele ficou doente, o funcionário não foi. Eu, quando cheguei para dar aula, estava tudo sujo, a sala estava tudo sujo. Eu peguei a vassoura, o pano de chão, fui limpar, limpei os colchonetes, limpei tudo e pedi para cada aluno que, quando eu terminasse a aula, limpasse também. Aí meus colegas de profissão vieram falar comigo, você é uma otária, que a gente ganha muito mal, e você está limpando as coisas. Ele que tinha que ter chamado outra pessoa, o dono da academia, você já viu? Ele tem uma casa em Angra, ele tem iate, ele sabe aquelas coisas assim? Sim. E aí eu falei para eles, olha, eu não estou nem aí se o dono da academia tem casa em Angra, se ele tem isso, ele tem aquilo. Eu não estou nem aí se ele não chamou um funcionário para substituir o que está doente. O que interessa é que eu vim cumprir o meu trabalho, né, da aula de ginástica, que a sala está suja. Não é agradável eu trabalhar dentro de uma sala suja e nem os alunos ficarem numa sala suja, né? Então, vocês têm que pensar no seguinte, se os alunos chegarem e a sala está suja, eles não vão fazer aula, eles vão embora, vão sair reclamando e talvez nunca mais voltem. E se eles não voltarem, você vai perder seu emprego. Você já pensou nisso? Mas não é por esse motivo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo pelo motivo de que isso aqui é como se fosse a minha casa. Eu estou recebendo meus alunos, eles são meus convidados.
e eu não posso receber ninguém com uma casa suja. Então, nesse dia, eu tive, assim, milhares de problemas. E outra questão que a gente ganha mal é o seguinte, a gente sabe que professor no nosso país ganha muito mal. Então, se você escolheu essa profissão, você escolheu sabendo que você ia ganhar muito mal. Então, se você não está satisfeito, muda de profissão. Sim. Porque professor ganha mal no nosso país. E o que é ganha mal? Né? Então, nessa época, eu já tinha essas questões, né? Tipo assim, você não está conseguindo comer, você está passando fome, você não tem suas necessidades, né? E eu já questionava tudo isso, e para mim isso já era algo que era natural. Então, essa transição foi muito interessante, porque eu já vivia assim, eu já vivia de forma espiritualizada, eu já tinha o sagrado no meu cotidiano, eu já tinha essa consciência. Mas o conselho que eu dou para as pessoas que me perguntam isso, que os alunos perguntam muito isso para mim. Sim. Ah, como é que você consegue viver de yoga? Eu falo, gente, eu nunca pensei nisso. É o seguinte, se nenhum aluno vier fazer aula comigo, eu não tenho dinheiro para comer nem para pagar meu aluguel. Se ninguém vier fazer terapia, eu também não tenho. Só que nesses anos todos isso nunca aconteceu, mas eu nunca parei para pensar nisso, porque eu simplesmente vou e dou o meu melhor e cumpro com o meu Dharma, né? Porque nós temos 2 Dharmas para cumprir na nossa vida. Nós temos o nosso Dharma individual, que é a nossa profissão, é desenvolver as nossas qualidades, as nossas potencialidades em prol da humanidade, em prol de servir a humanidade, de servir a Deus. Independente se você vai ser reconhecido, se você vai receber dinheiro, não importa. Esse é o nosso Dharma individual. E nós temos um Dharma como seres humanos, que é amar ao próximo, amar a Deus e servir. A gente veio aqui para aprender a amar e a servir. É simples assim. Então, quando a gente age dessa maneira, a gente entra, eu digo, no fluxo da abundância. Porque nós, como almas eternas, nós somos plenos, abundantes, felizes, somos tudo isso. E quando a gente se conecta com o cumprimento do nosso Dharma, a abundância, ela vem naturalmente, sem você se preocupar. E é tão forte isso, que as 3 vezes que eu fui para a Índia, eu não tinha um tostão para ir para a Índia. E Krishna providenciou as 3 vezes. Todas as viagens que eu faço para ir para o Peru, essas coisas que eu organizo, eu não tenho dinheiro para ir. Mas tudo acontece de maneira que eu vou. Hoje, eu moro e tenho um espaço de yoga, mas de reiki e de terapias. Mas durante muitos anos eu andava com a minha maca, eu atendia na casa das pessoas, por isso que eu botei até a música na chamada. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Eu trabalhava em vários espaços, eu nunca disse não para ninguém. Eu nunca deixei de dar aula porque tinha um aluno, sabe? Ah, só tem um aluno, vou dispensar. Eu nunca fiz isso. São coisas assim que vão contra os meus princípios como ser humano. Isso mesmo antes de conhecer yoga. Então, eu trago isso para os meus alunos, sabe? Se você fizer um curso de formação pensando que você vai viver de yoga, pode ter certeza que não vai dar certo. Se você fizer um curso de reiki pensando que você vai ganhar dinheiro com reiki, pode ter certeza que não vai dar certo, porque esse não é o objetivo do yoga e esse não é o objetivo do reiki. Agora, se você realmente cumprir com o propósito do yoga e do reiki, Krishna, Deus, o nome que você quiser dar, vai te prover para que a obra aconteça, para que o trabalho aconteça. E aqui eu poderia dar milhares de exemplos de todos os ashras, de todos os templos, de todas as obras na humanidade que aconteceram sem dinheiro nenhum, porque as pessoas que estavam à frente dela, desse propósito, estavam realmente cumprindo com o seu Dharma. E Deus, né, Krishna, providencia. Sim. Então, o meu conselho é esse, que você siga o que você gosta de fazer, porque yoga agora virou moda, todo mundo quer ser instrutor de yoga, e todo mundo quer ser instrutor de yoga da noite para o dia. Essa é uma outra questão que eu me deparo o tempo todo, porque muitas pessoas me procuram em busca de certificado, pedindo para fazer um curso rápido, eu dar o certificado, e eu dou um não bem grande, porque eu digo que ninguém se forma como realmente um instrutor de yoga num curso de 6 meses, num curso de 1 ano, não tem como. Até mesmo o curso de 2 anos que eu dou, mesmo assim a gente continua estudando para o resto da vida.
Então, as minhas turmas não são cheias, eu não penso em dinheiro, eu não penso em quantidade, eu penso em qualidade e eu penso em realmente compartilhar o que eu vivo. E o que eu penso, eu passo para as pessoas. Então, yoga não é uma coisa de moda, sabe? Yoga é outra história. Exatamente. Essa banalização do yoga, né? Tornar o yoga mundano, algo só de postura, né? Acaba que as pessoas também veem dessa forma, né? E, enfim, achei excelente, assim. Eu até fiquei meio emocionada quando você estava falando, assim, essa questão do Dharma, do desapego, que a gente vê o tempo todo, né, nas escrituras. Quem estuda a filosofia do yoga, né, vê a importância de não se pegar a felicidade, a tristeza, a vitória e derrota, cumprir o seu dever, levanta-te, lute, né, Arjuna, guerreiro, sem considerar a vitória ou derrota. E foi o que você falou, quando você age dessa forma, você entra ali na energia da abundância, da reciprocidade, né? Da reciprocidade, o que você está dando para você receber? Acho que esse é um ponto, né? O ponto que você levantou da academia, que você considerava como se fossem convidados da sua casa, é esse trocar, é esse olhar de ser humano, sensível, holístico, que às vezes a gente transforma tudo em números, né? Quando a gente vira o adulto chato, com aquela de dinheiro o tempo todo, e esquece que existe uma pessoa na sua frente. Sim, sim. E isso é yoga, né? Quando a gente age dessa maneira, esse é o yoga mais avançado, sabe? Esse é o yoga mais avançado. É você realmente ver que tem uma pessoa ali com você, que dentro do coração daquela pessoa tem Krishna ali, sabe? Então, é você interagir com aquela pessoa e esquecer o dinheiro, porque o dinheiro, se tiver que vir, vai vir, se não tiver que vir, não vem, é o que menos importa. E até essa questão da reciprocidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, não ficar fazendo as coisas pensando em ser reconhecido ou receber algo em troca, sabe? Na verdade, assim, até a lei da abundância é quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Mas assim, a gente nem pensa, sabe? É natural, você vai fluindo e não pensa. E quanto mais simples a gente traz isso para a nossa vida, mais isso fica orgânico. E aí a gente realmente se desapega de resultado, se desapega de reconhecimento. Você não está nem aí, você sai fazendo o que tem que fazer. E quanto mais você faz, mais vontade você tem de fazer, mais você se sente feliz, mais você se sente motivado, sabe? Às vezes, assim, eu tenho que me segurar, porque a minha estrutura física, ela não suporta mais muita coisa por causa das lesões que eu tenho. Mas eu vejo assim, eu não paro o dia inteiro, o tempo todo, eu tô fazendo coisa e criando e bolando, porque é muita felicidade, sabe? Essa é a verdadeira felicidade, sabe? Esse contato com o Krishna, esse reconhecimento. E, enfim, é você estar com você mesmo, né? Quando você oferece para o outro o que você tem de melhor dentro de você está oferecendo a sua alma. No yoga integral, né, tem um método que se chama o método livre progresso, que eles adotam nas escolas lá, que é exatamente esse, sabe? Da gente tirar das crianças que elas têm melhor dentro delas. Então, as crianças estudam o que elas gostam. Você gosta de dançar? Então, você vai estudar dança. Você gosta de desenhar? Você vai estudar desenho. Ninguém é obrigado a fazer nada que não goste. E são os melhores alunos, são aprovados em todas as universidades, inclusive na Europa. É considerada a melhor escola da Índia. Hoje a International School of Nihal Phasa tem mais de 5.000 alunos lá em Delhi. É uma escola assim, incrível. E o formato é esse, sabe? Assim, tem várias coisinhas que eu poderia estar falando aqui, mas não é o caso. Mas para a gente entender isso, né? Que a gente tem que buscar tirar do outro o que ele tem de melhor dentro dele, né? E meu mestre espiritual, Maharaj Chandra Goswami, ele fala uma coisa muito interessante, que dentro de toda pessoa tem um devoto escondido dentro do armário. Então, quando a gente consegue tirar esse devoto de dentro do armário, um devoto é o quê? Um servo do Senhor. E um servo do Senhor é o quê? Uma pessoa incrível, né? Querida por todos, já diz Krishna, né?
Maravilhoso, maravilhoso, Ilavan. Olha, eu tô sentindo aqui que realmente foi um arranjo. Olha só quantas coisas que estão saindo, né? E eu tô super inspirada aqui, realmente tocada pelas suas palavras de sabedoria. Eu agradeço a Krishna e a você por essa oportunidade de ter esse segundo encontro, de verdade. Que bom, eu também agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho desse simples, para que todas as pessoas realmente vivam a simplicidade, que é tão bom, porque quando todo mundo consegue viver esse simples, fala assim, nossa, quanto tempo eu perdi no complicado, no sofisticado, e o simples é tão bom, é tão leve, né? É isso. Total, total. E a gente está falando de profissão aqui, né? De seguir o Dharma, de agir com desapego. Quem foi a pessoa que te inspirou a ser quem você é? A ser essa profissional, a ser essa yogini, né? Porque você é uma yogini. Eu acho que a minha. Fiquei até emocionada agora com essa pergunta. Eu acho que a minha maior fonte de inspiração, eu acho não, eu tenho certeza. É o reconhecimento não, é o feedback que as pessoas sempre me deram. Sabe? Tipo assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem. Pô, foi tão legal. Sabe? Os sorrisos, os abraços. As mensagens, assim, eu recebo muitas mensagens assim de pessoas que eu nem conheço, assim, que eu nem imaginava que estava rolando isso, né? Assim, já recebi mensagens assim, tipo, uma vez aconteceu uma parada muito louca, eu fiquei muito chateada com as redes sociais, com as pessoas compartilhando só coisa ruim. E aí eu peguei e falei, não quero mais saber de rede social. Sim. Peguei e saí do Facebook e do Instagram. Nossa, na mesma hora, um monte de gente escreveu para mim: por que você saiu? Eu só estava na rede social porque eu gostava de ver o que você postava e que não sei o quê. A minha filha me escreveu e falou: mãe, tem um monte de gente que gosta do que você posta, por que você saiu? E aí foram tantas pessoas falando assim: olha, eu estava numa depressão, comecei a conseguir sair da depressão, eu estava assim, você. E aí, isso tudo, sabe, me motivou a continuar e aí voltar para as redes sociais e usar as redes sociais como uma forma de estar compartilhando o bem, de estar compartilhando a luz, de estar compartilhando Deus e bilhetinhos assim que eu recebia e que alguns eu recebo. Ai, eu estava tão triste, você me deu um abraço, eu estava com um problema sério. Eu só vou na sua aula por causa do seu sorriso, porque ninguém vem para mim na minha casa. Ou eu só vou na sua aula porque eu sei que depois tem um chazinho, tem um abraço, e eu sinto falta de ter um abraço. Então, esses feedbacks que a gente vai recebendo, né, assim, são um motivo, enfim, de eu cada vez mais ser quem eu sei, de ser quem eu sou. Sim. Sabe? Simples assim. Ser só quem eu sou. Eu não preciso ser o que os outros querem que eu seja, o que a sociedade exige de mim. Eu só preciso ser quem eu sou. É só isso. E aí. Então, essa seria a minha motivação. Ter a certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu percebo o bem que assim, a gente pode fazer as pessoas sendo quem a gente é. Só isso. Nossa, eu tô emocionada aqui também, Lilavan. E quando você falou assim, deu esses exemplos, né, da pessoa que fala que eu recebo um abraço seu, algo que eu não tenho. E antes, né, na pergunta anterior, você falou assim, eu dou o meu melhor, porque quando a gente dá o melhor de si, a gente está dando a nossa alma, né, que é pura. Ou seja, você recebe dessas pessoas a pureza que você entrega, né? Ou seja, você recebe a essência, a verdade, né? Então, nossa, eu tô muito inspirada, assim. Acho que eu mesma vou assistir, vou rever essa gravação várias vezes, porque é muito inspirador, assim, pra gente, né? Eu digo pra mim, assim, que sou jovem, tô começando a carreira agora, de realmente se inspirar nessa leveza, mas não só nisso, né? Nessa equanimidade, nesse olhar
Porque é o que você falou, né? A sociedade coloca um monte de coisa, aí vem a família que também tem, né? Todas as suas expectativas, enfim, círculos sociais e tudo mais. Relacionamentos, você, assim, já... Relacionamento. E às vezes um monte de coisa dá errado porque as pessoas não querem que você seja quem você é. E aí isso é muito difícil, tá? É assim, é uma batalha de Kurukshetra interna, é uma batalha de Kurukshetra externa, assim, você incomoda muitas pessoas. Às vezes eu me sinto assim incomodando muitas pessoas e não é o objetivo, sabe? Assim, mas e isso é muito bom. Sim. Porque a gente olha para essas pessoas e vê Krishna e vê Deus dentro delas e vê o quanto elas estão equivocadas, porque elas também são tudo isso, sabe? E aí, quando a gente percebe que as pessoas se incomodam por a gente ser quem a gente realmente é, a gente vê que ela, dentro dela, ela realmente também quer ser quem ela é, mas por ela ainda estar presa aos conceitos e imposições da sociedade, ela não consegue. Né? Então, a maneira que ela tem de extravasar é indo contra você. E aí, nesse momento, você tem que amar muito, sabe? E entender, se possível, ajudar essa pessoa se ela quiser ajuda, né? Mas, às vezes, a pessoa não quer, enfim. Mas é muito sério isso, porque a pessoa vê, porque ela quer ser também, porque ela é isso, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sei nada, eu não sei mais do que ninguém. Todos nós somos tudo isso. Sim. Só que quando a gente não consegue ver isso na gente, né, por causa dessas cascas todas, aí a gente começa a querer tirar o outro desse caminho porque você não está conseguindo. E você acha que e às vezes não é nem por mal, é porque você acha que o que você está vivendo é que é o bom e que o outro não. Claro. E quando você tem uma reação muito ruim, é porque você queria conseguir viver aquilo que você é e você não consegue, né? Assim, é bem complexo esse lidar, né? E a gente tem que ter esse amor incondicional de verdade, sabe? Aí que a gente vê em que estágio do nosso avanço espiritual a gente está quando surgem esses desafios. Porque, olha, gente, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui e quanto eu ainda vou caminhar para chegar até lá, porque são muitos obstáculos. É uma montanha íngreme, e tem avalanche, tem pedra. Tem. Muitos, nossa! E a gente está falando aqui dessa caminhada, né? Avalanche, desafio, o quanto eu caminhei, quanto você caminhou e quanto você ainda vai caminhar para chegar lá. E nessa caminhada existem pedras preciosas, né? Pergaminhos que você encontra, né? E que te dão ali um atalho. Então, quais que seriam as regras do yoga para você? Bom, então, assim, as regras do yoga, né? Regras de ouro. Então, nós temos os yamas e niyamas, para quem não conhece, são as normas éticas e morais, né? São a base do yoga, né? Não adianta você querer fazer um asana ou meditar se você está com raiva, se você está com ódio, você não vai conseguir fechar o olho e meditar, você não vai conseguir fazer uma postura de torção e permanecer, que aqueles sentimentos, aquelas emoções estão dentro de você. Então, a base são os yamas e niyamas, as normas éticas e morais. Nós temos 5 que são relacionadas ao seu convívio social e temos 5 que são relacionadas à sua individualidade. Então, dessas 10, tem 3 que eu sempre vivi, assim, muito, né? Descaradamente, e sempre tive muito problema com isso, por viver essas 3 regras. E depois eu vim descobrir que eram yamas e niyamas. Então, a primeira é a ahimsa, não violência. É a primeira, é a base de todas, porque todas as outras regras dos yamas e niyamas dependem dessa primeira. O ahimsa está dentro de todos eles. Então, não ser violento não significa só não bater nas pessoas, mas você não ser violento com você mesmo, você não se mutilar, porque muitas pessoas se mutilam, fazem escolhas, tomam decisões baseadas no que os outros estão esperando delas. Então, a gente tem que aprender a não ser violento
consigo mesmo. Porque quando a gente consegue não ser violento consigo mesmo, a gente consegue também não ser violento com o outro. Então, a gente primeiro tem que aprender a se respeitar para depois respeitar o outro. É aquela história do avião, né? Que na hora de botar a máscara, você primeiro bota a máscara em você para depois botar em outra pessoa. Então, a rinça, não violência. Então, é a não violência no seu falar, no seu pensar, no seu agir com o próximo, com os animais, com a sua alimentação, enfim, não violência em tudo na sua vida. A outra, que é a última, que é Ishwara Pranidhana, que é a entrega total a Deus, né? Que é essa confiança, confiar que Deus vai te prover de tudo e que Ele está vendo tudo. Então, você não precisa punir ninguém, você não precisa castigar ninguém, porque existe um controlador supremo, né? E a lei eterna, ela vai atuar em algum momento. Então, é realmente confiar, porque muitas pessoas se dizem católicos, enfim, de várias religiões que confiam e acreditam, mas na hora do perrengue, todo mundo tem medo, duvida, então não tem fé. Né? Uma coisa que eu bato de frente com a minha mãe, com a minha família, eu falo, vocês não têm fé, vocês dizem que tem fé, vocês não têm, porque na hora que dá ruim, fica todo mundo aí triste, aborrecido, duvidando. Então, ou você confia ou você não confia. Então, essas duas, para mim, são as tops. A primeira e a última. E o recheio, assim, né? Todo é maravilhoso, mas tem uma que eu gosto muito, que é Satya, que é a verdade. Que é você ser verdadeiro com você, ser verdadeiro com o próximo, sabe? Realmente ser verdadeiro em todas as suas atitudes, mesmo que ser verdadeiro seja muito desafiador, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir o que você tem para falar e nem você também, às vezes, gosta de ouvir o que o outro tem para falar com você. Muitas das vezes você também não gosta de olhar para você e ver as coisas que você tem que mudar. Enfim, e ser verdadeiro é conhecer a verdade eterna. E a verdade eterna é você entender que você é uma alma eterna, que todos são almas eternas e que Deus é o controlador supremo. Porque senão você não está no caminho da verdade. Então, quando a gente consegue praticar essas 3 regras de ouro, assim, tudo flui muito legal na nossa vida. Sensacional. Sensacional. E o primeiro ponto que você falou foi a rinça, né? E depois, o último foi essa questão da veracidade, de ser verdadeiro. E se a gente não tiver o ahimsa primeiro, não tiver essa não violência, a gente vai ser verdadeiro de forma violenta, né? Achando que, vou ser sincerão, vou falar qualquer coisa, e não é isso, né? Não. Exatamente. Nossa, faz muito sentido. Realmente são regras de ouro, né? Regras de ouro para a gente levar no coração nessa nossa caminhada para chegar lá. Sensacional. Sim, são regras que estão gravadas no nosso coração, né? Que quando a gente vai dormir, bota a cabeça lá no travesseirinho, a gente sabe muito bem se a gente foi violento, se a gente foi verdadeiro, se a gente confiou em Deus, né? Que é o trabalho do Swadhyaya, né? Que é um dos yamas e niyamas, é o trabalho de autoestudo, autoobservação, que é algo que as pessoas não fazem mais hoje em dia. As pessoas estão tão no automático que ninguém para no final do dia para pensar como foi o seu dia. Sim. Né? Como você agiu, você poderia ter agido melhor. E isso é yoga. Isso é a melhor meditação, não é meditar no vazio. Sim. Não existe meditar no vazio, porque nós somos ação, nós como almas, nós somos movimento. A gente não tem essa de não produzir e ficar no vazio. Então, meditar é você meditar nas suas ações. Como você agiu hoje? Exato. O que eu fiz de bom, o que eu não fiz, eu poderia meditar nisso, meditar em Deus, meditar como eu posso servir melhor, como eu posso ser melhor na minha profissão, para que o ambiente do meu trabalho flua bem, para que as pessoas que eu atuo fique tudo bem. É nisso que a gente tem que meditar. Sim, total, total. Lilavan, a gente está aqui para concluir 1h, 5 minutos. Mas eu tô fazendo as perguntas que a gente combinou e assim, eu acho que tá tão rico, mas tão rico esse encontro, que eu pensei em nem pular, mesmo vendo que o tempo tava chegando ao fim. Então, eu posso continuar? A gente não Sim, pode. Perguntas.
Não, pode, tá tranquilo, relax. Esse encontro, eu tô assim, eu já tô pensando assim, cara, eu vou mandar mensagem, cara, tem que ver, tá muito bom. Tá muito Não, tranquilo, vamos embora. Vamos lá, então. A gente falou agora das regras de ouro do yoga, né? A Ahimsa, acreditar, ter essa fé em Deus, né? Acreditar no controle dele e a importância da veracidade, da verdade. E eu acredito, né, dentro da sua trajetória, dentro do seu caminhar, que você tirou muitos valores e muitas reflexões importantes também em outras situações, né? Especificamente das imersões que você faz. E quando a gente fala de yoga, vem logo em mente Índia, né? Índia. E, assim, é muita curiosidade, assim. Eu queria muito saber essa resposta sua, apesar da gente já ter feito a live e eu ter pegado... ter entendido algumas coisas, assim. Você faz imersões espirituais no Peru, que é um país muito místico, né? E você também faz imersões espirituais na Índia, que é outro país que a gente faz uma conexão direta com o yoga. Então, assim, quais são os 3 maiores aprendizados que você tiraria dessas experiências? Nossa, assim, eu sou fã do Peru e sou fã da Índia, são 2 países, assim, e que, para mim, a minha nacionalidade é Peru-Índia, né? Eu acho que eu tenho as duas juntas. Mas os dois são, assim, têm características idênticas, hein? Lilavan. Quanto do Peru, Lilavan. Desirê, travou, né? Travou. Isso. Você parou, onde que você ouviu que eu falei? Você falou que os 2 países têm características idênticas. Foi Ok. que parou. Tá. Então, assim, os 2 países têm características idênticas. Uma, assim, que me encanta é a pureza no coração. E essa pureza no coração é refletida no olhar deles, sabe? Eles são muito doces, né? E o pessoal até brinca, né, que indiano é chiclete, que ele gruda na gente e não quer sair mais, né? Porque eles vão atrás da gente, eles não sabem o que fazer para agradar, mas é muita pureza no coração. E essa pureza através do olhar, eles conversam com a gente olhando dentro dos nossos olhos, e é muita pureza. A segunda que me chama assim muita atenção é o respeito às pessoas mais velhas, à sua ancestralidade, as pessoas que trouxeram o conhecimento, eles valorizam, tanto no Peru quanto na Índia. É verdade. Então, eles escutam e eles valorizam. E a terceira, assim, também, que é incrível, é a manutenção, a conservação da sua cultura, né? Então, de todas as atividades culturais, de todos os rituais, dos festivais, das festas, sabe? E vão todos para a rua e todos comemoram, tanto no Peru quanto na Índia. Todos os 2 lugares têm essas 3 características, assim, que eu sou apaixonada, porque é um povo que, mesmo que a pessoa tenha dificuldade financeira, enfim, e tenha riqueza, mas mesmo o rico e o pobre, eles têm essas características, sabe? De olhar nos olhos, eles têm a pureza no coração, eles respeitam os mais velhos e todo o conhecimento ancestral, e eles respeitam a cultura, mantêm a cultura, né? Eles mantêm aquela cultura viva. Porque hoje em dia, com a globalização, né? É uma coisa assim muito louca, né? Porque as pessoas começam a trazer informações de outros países e começam a adquirir modos, enfim, Sim. tudo de outros países. Mas, apesar de existir isso lá, mas eles mantêm o que eles têm, sabe? Então, todas as casas que você vai sempre tem um altarzinho, sempre tem um vovô, uma vovó, e enfim, e toda festividade que tem, vai todo mundo para a rua, dos 2 países. São essas 3 que me chamam muito a atenção e de todas as pessoas que vão. Porque as pessoas ficam encantadas, porque a gente não tem isso aqui no nosso país. Sim, verdade. A gente é muito... Sabe, a pureza no coração não tem. O respeito aos mais velhos, a valorização do conhecimento que o mais velho tem e manter a cultura, sabe? Não existe.